Brasília, a capital do poder. Terra de decisões que moldam o destino do país. Mas, em meio a palácios e tribunais, um crime chocante desafiou a lógica e transformou um luxuoso apartamento na Asa Sul no palco de uma carnificina sem precedentes. Na manhã de 28 de agosto de 2009, o silêncio foi substituído pelo horror. O ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral José Guilherme Vilela, sua esposa, Maria Carvalho Vilela, e a empregada Francisca Nascimento da Silva foram brutalmente assassinados dentro de casa. Não foram 2, 3 ou 4 golpes. Foram mais de 70 facadas. Uma execução macabra, um banho de sangue que deixaria qualquer perito perplexo. Não havia sinais de arrombamento. Nenhum grito ouvido pelos vizinhos. Apenas corpos, espalhados no chão e um mistério. Joias e dólares desapareceram, levando as autoridades a cogitar um latrocínio. Mas essa hipótese não duraria muito tempo. A investigação seguiria um rumo inesperado. E a suspeita logo recairia sobre alguém que ninguém imaginava. Uma mulher. Uma filha. A única herdeira dos Vilela. Seu nome: Adriana Vilela. Artista plástica, bem relacionada, acostumada ao luxo. Desde jovem, levava uma vida de conforto financiada pelo patrocínio. Uma mesada de R$ 8.500 sustentava seus projetos e sonhos. Mas, segundo a acusação, Adriana queria mais. E a solução, para ela, não era esperar pela herança, mas acelerar o processo. Cartas escritas pela própria mãe indicavam um relacionamento turbulento. Em uma delas, uma frase que ressoa até hoje: a paciência se esgotou. O casal Vilela queria paz. Mas a paz nunca veio. E foi assim que a polícia mudou o foco. Antes de encontrar os assassinos, decidiram buscar a mente por trás do crime. A mandante. E quando tudo parecia seguir um caminho racional, surge um elemento inacreditável. Uma vidente. Isso mesmo. Não foram provas técnicas, não foram evidências científicas. Foi uma paranormal quem apontou 3 suspeitos. 3 homens que, segundo ela, participaram do crime. Mas a investigação já estava contaminada. A delegada responsável, Marta Vargas, queria respostas rápidas. E para isso, não hesitou em fabricar provas. Sim, ela plantou uma chave do apartamento entre os pertences de um dos acusados. Um erro fatal. O tempo passou e as acusações desmoronaram. Nenhum dos 3 suspeitos tinha qualquer relação com o crime. O caso voltou à estaca zero. Mas então, um novo nome entrou em cena. Leonardo Campos Alves. Ex-porteiro do prédio. Um homem que conhecia cada canto daquele condomínio. Ele e seu sobrinho, Paulo Cardoso Santana, confessaram, entraram para roubar. Mas garantiram, não havia mandante. A história parecia finalmente fazer sentido. Até que, tudo mudou. Leonardo voltou atrás. Agora, ele dizia que nunca tinha pisado no apartamento. Que quem entrou foram Paulo e um terceiro homem, Francisco Myrlon Aguiar. E mais. Dessa vez, ele afirmava que Adriana Vilela era a mente por trás de tudo. Mas havia um problema. Nenhuma prova física ligava Adriana ao crime. Nenhum vestígio de DNA, nenhuma escuta telefônica, nenhum rastro de dinheiro. Apenas depoimentos contraditórios. Mas isso bastaria para levá-la ao tribunal. Em 2019, uma década após o crime, Adriana Vilela sentou-se no banco dos réus. Do outro lado, uma promotoria determinada a provar sua culpa. No meio disso, uma defesa alegando que ela foi vítima de um erro judicial. O resultado: condenação. 67 anos e 6 meses de prisão. Mas a história ainda não acabou. Porque no instante em que o martelo foi batido, uma nova reviravolta surgiu. A defesa entrou com um recurso no Superior Tribunal de Justiça. A alegação: eles não tiveram acesso a todas as provas. Enquanto Adriana tentava provar sua inocência, um novo documento veio à tona. Um dossiê escrito à mão. Descoberto em uma fossa sanitária no interior de Minas Gerais, esse documento trazia uma revelação chocante. Um parente de Leonardo Campos Alves dizia, com todas as letras, que o crime foi encomendado por Adriana. A promotoria comemorou. A defesa rebateu. Mas uma nova peça entraria no tabuleiro. Em 2024, uma organização renomada internacionalmente decidiu intervir no caso. A ONG Innocence Project. Especialista em reverter condenações injustas, o Innocence Project mergulhou no crime da 113 Sul. E, ao ouvir um dos condenados, descobriu algo assustador.
Paulo Cardoso Santana revelou que nem Francisco Marlon Aguiar, nem Adriana Vilela tiveram qualquer envolvimento no crime. Se isso for verdade, a condenação de Adriana foi um erro colossal. Agora, a única esperança está no Superior Tribunal de Justiça. O STJ marcou para o dia 11 de março o julgamento do pedido de anulação do júri. Se a condenação for anulada, Adriana será julgada novamente. Então, uma nova pergunta surgirá. Será que ela será condenada outra vez ou finalmente será considerada inocente? O crime da 113 Sul segue envolto em mistério. Adriana Vilela, assassina ou vítima? O tribunal dará a resposta. Mas a verdade pode ser muito mais sombria do que qualquer um de nós imagina. 15 anos se passaram desde aquela noite fatídica na 113 Sul, mas as cicatrizes deixadas por esse crime hediondo continuam a impactar Brasília e todo o país. Recentemente, novos desdobramentos trouxeram o caso de volta aos holofotes, reacendendo debates e questionamentos sobre justiça, investigação e verdade. A série documental que reabriu feridas. Em 22 de fevereiro de 2025, o Globoplay lançou a série documental Crime da 113 Sul. Em 4 episódios, jornalistas da TV Globo Brasília mergulham nas profundezas do caso, revisitando mais de 16 mil páginas do processo e trazendo à tona entrevistas inéditas. Entre os depoimentos, destaca-se o de Adriana Vilela, que, pela primeira vez, apresenta detalhadamente sua versão dos fatos. A pessoa vai se sentir como se fosse um jurado no júri. Ela vai ver diante dela todos os argumentos da defesa contrapostos com os argumentos da acusação e vice-versa. E a partir daí, a ideia é que ela consiga formar um juízo, destaca o repórter e roteirista da série, Reinaldo Turolo Jr. G1.globo.com. A série não apenas revisita os acontecimentos, mas também expõe fragilidades e lacunas na investigação original, questionando a condução do caso e as conclusões que levaram à condenação de Adriana. O julgamento no STJ e a possibilidade de prisão imediata. Paralelamente ao lançamento da série, o caso ganhou novos contornos no âmbito jurídico. A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, agendou para 11 de março de 2025 o julgamento de um recurso que pode determinar a prisão imediata de Adriana Vilela. Condenada em 2019 a 67 anos e 6 meses de reclusão pelo assassinato dos pais e da empregada da família, Adriana permanece em liberdade enquanto recorre da sentença. O pedido de execução imediata da pena foi apresentado por assistentes de acusação que representam a família da empregada Francisca Nascimento da Silva, baseando-se em uma decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, que autoriza a prisão de condenados pelo Tribunal do Júri, mesmo que ainda existam recursos pendentes. A 6ª Turma do STJ vai analisar a possibilidade de execução imediata da pena aplicada a Adriana Vilela por decisão do Tribunal do Júri. Ou seja, vai decidir se ela já pode ser recolhida à prisão, mesmo sem uma condenação definitiva, isto é, ainda na pendência da análise de recursos que questionam a condenação. G1.globo.com. A defesa de Adriana argumenta que a condenação ocorreu sem a devida comprovação de autoria e que a decisão dos jurados foi contrária às provas apresentadas no processo. Além disso, destacam que a própria investigação foi marcada por irregularidades, incluindo a atuação da delegada Marta Vargas, condenada por forjar provas durante o inquérito. A intervenção da Innocence Project e novas revelações. Em 2024, a organização internacional Innocence Project, conhecida por atuar em casos de condenações injustas, assumiu a defesa de Adriana Vilela. Advogados da ONG entrevistaram Paulo Cardoso Santana, um dos condenados pelo crime, que afirmou que nem Adriana nem Francisco Marlon Aguiar tiveram envolvimento nos assassinatos. Em 2024, a ONG Innocence Project, conhecida por atuar em casos de condenações injustas, entrou no caso. Advogados da organização entrevistaram Paulo Cardoso Santana, um dos condenados, que afirmou que nem Francisco Marlon nem Adriana tiveram envolvimento no crime. G1.globo.com. Essa declaração adiciona uma nova camada de complexidade ao caso, colocando em xeque as conclusões anteriores e reforçando a necessidade de uma reavaliação minuciosa de todas as provas e depoimentos. A expectativa para o julgamento e o futuro do caso. Com o julgamento no STJ se aproximando, cresce a expectativa sobre o desfecho deste que é um dos casos criminais mais emblemáticos do Brasil. A decisão poderá não apenas determinar o futuro de Adriana Vilela, mas também servir como referência para a condução de processos judiciais envolvendo crimes de grande repercussão.
Enquanto isso, a série documental Crime da 113 Sul convida o público a refletir sobre os meandros da justiça, os desafios das investigações criminais e a complexidade das relações humanas envolvidas em tragédias familiares. O que realmente aconteceu naquela noite de agosto de 2009? A resposta definitiva ainda parece distante, mas a busca pela verdade continua, incansável e necessária.